Bom, em uma outra decisão da Câmara, os deputados aprovaram um projeto com uma série de medidas para endurecer a legislação penal contra práticas criminosas. O texto aprovado reúne parte do pacote anticrime apresentado no início do ano pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Outra parcela do projeto foi elaborada pela Comissão de Juristas, coordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No início da sessão, os parlamentares aprovaram o chamado texto base por 408 votos a 9. Depois, foram analisados os destaques. Durante a votação, os parlamentares modificaram parte da redação aprovada pelo grupo de trabalho. Entre as alterações estão a possibilidade de execução da pena em caso de condenado no tribunal do júri e a gravação de visitas entre advogados, familiares e presos em regime disciplinar diferenciado, se houver autorização judicial. Enquanto a proposta tramitou na Câmara, o grupo de trabalho ainda retirou alguns pontos do pacote anticrime apresentado pelo ministro Moro, a exemplo da possibilidade de prisão em segunda instância, o excludente de ilicitude, a chamada plea bargain, espécie de acordo para o acusado que confessa o crime, e a autorização de audiência por videoconferência. Hoje, Moro disse que a aprovação do projeto anticrime na Câmara foi uma grande vitória e que vai trabalhar para reincluir durante a tramitação no Senado alguns dos itens que ficaram de fora. Fala, Vera. Grande vitória de jeito nenhum, não foi. Os deputados trataram de depenar o texto dele, o texto do projeto anticrime. Sobrou muito pouco do que era o esqueleto da proposta. Sem plea bargain, sem a questão da segunda instância, ele fica muito esvaziado. Tanto é que o PT estava comemorando a aprovação. Então, a evidência maior de que a coisa não foi boa para o Moro, sobretudo, é que o PT estava comemorando a maneira como ele saiu da Câmara. Eu acho que vai ser difícil restaurar no Senado. Veja, tem umas coisas que saíram do projeto que já estavam evidentes que não tinham sustentabilidade política e que eu acho que é bom que não tenham sido aprovadas. Eu coloco nesse escaninho a questão da ampliação do excludente de ilicitude. Já existe uma previsão legal para excludente de ilicitude, eu acho que ela ampliava muito, abria uma dose enorme para a subjetividade e criava uma espécie de licença para matar realmente. Então, eu entendo a objeção de uma parcela da Câmara a isso, já tinha caído lá atrás no grupo de trabalho, tentou se reintroduzir e eu acho que isso não passa mesmo no Congresso, não passa em nenhuma esfera, não passa não passa o excludente de ilicitude para GLO, não passa o excludente de ilicitude e não passa GLO para reintegração de posse, acho que isso não vai passar. A questão da segunda instância, eles têm uma desculpinha para ter tirado, dizem que está sendo tratado à parte na discussão que já corre na CCJ e que corre também no Senado, em dois diferentes projetos. Mas o fato é que eles tentaram dar uma demonstração de força e um sossega-leão no ministro Sérgio Moro. Mostrar, olha, amigo, a gente pode até aprovar o seu projeto, mas vai ser nos nossos moldes. Foi um recado político para o Moro no momento em que ele estava politicamente muito proativo para aprovar essas medidas do pacote e também a questão da segunda instância. A restauração disso no Senado vai depender em grande medida dos sinais que vierem também do Palácio do Planalto. Você veja que o ministro, de novo, foi deixado sozinho defendendo esse pacote. Hoje eu conversei com vários deputados e senadores que falaram, olha, entre eles o capitão lá, que foi o relator... Capitão Augusto. Olha, ninguém do Palácio nunca veio aqui defender esse projeto pra gente. Ninguém nunca falou nada. Sempre foi só o Moro e ele mesmo, e a gente não vê nenhuma disposição do presidente ou do núcleo político do governo de bombar esse projeto, não houve isso. Então, os próprios aliados do ministro, os que são favoráveis ao projeto, reconhecem que ele foi deixado meio na segunda mão, ali, segunda linha, entre as prioridades do governo. O ano que vem, Bolsonaro e seus ministros políticos vão se engajar para que essas medidas sejam restauradas na Câmara. O presidente também deu umas demonstrações esquisitas. Quando o Moro já tinha mandado o seu projeto, ele mandou outros que se sobrepunham ao dele na área de segurança, como a dizer, tem o pacote do Moro, mas tem também o meu. Então, tudo isso sempre ficou numa névoa ali e faltou dar uma prioridade para esse pacote. Eu acho que a sua restauração no ano que vem vai depender de apoio da sociedade e também de apoio político da presidência. Fala, Constantino.
Mesmo heróis sofrem contratempos. A verdade é que o projeto é bom, avança em relação a essa mentalidade de bandido como vítima da sociedade, ou seja, endurece com o crime, mas endurece muito menos do que queria o ministro Moro, do que quer a sociedade brasileira na sua grande maioria, né, que não aguenta mais essa leniência com bandidagem. Então, realmente, deixou muita coisa de fora, o projeto foi desconfigurado, foi desidratado, praticamente esquartejado, parece mais um projeto do Alexandre de Moraes até. A questão do excludente de ilicitude merece mais debate? Provavelmente sim, não é uma coisa que é tão trivial, apesar de não ser uma licença para matar, como muitos dizem, mas eu acho uma pena ter ficado de fora. A questão da segunda instância, de fato, é um argumento razoável, de que tem em paralelo tramitação na Câmara e no Senado, então o assunto em si não está abandonado, e tem avanços importantes, né? O fim da progressão de pena para certos crimes, a infiltração de agentes, a questão do proibição de progressão, a prisão, o tribunal do júri poder prender logo depois também foi uma conquista importante. Por outro lado, o plea bargain era relevante, tem em países desenvolvidos, tem nos Estados Unidos e é muito útil para o combate ao crime, ficou de fora, era uma demanda importante para o ministro Sérgio Moro, ele deixou isso claro em várias oportunidades. Então, eu não sei se é uma tentativa de retaliar o Sérgio Moro politicamente, mostrar quem manda, ou se realmente é a turma da classe política reagindo a um projeto ambicioso de combate à criminalidade, né? Tem que avaliar o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho uma pena que não tenha sido muito mais perto do que o Moro desejava, porque eu acho que era um projeto muito bom. É um avanço, não obstante isso, é importante frisar que está caminhando na direção certa e a história não acabou, né? O Sérgio Moro começou com um discurso que foi uma grande vitória, mas depois ele realmente deu a entender em entrevistas de que estava decepcionado, não conseguiu esconder a decepção de que o Congresso podia ter feito muito mais e que ainda dá para reinserir coisas por meio do Senado, ou seja, jogou a bola um pouco também para os senadores e para a população. Cabe agora a nós, cidadãos, pressionarmos os nossos representantes, ou supostos representantes, para que eles, de fato, sigam aquilo que está mais de acordo com a demanda, com os anseios populares, que é combater essa situação de quase anomia no país, que tem quase mais de 60 mil homicídios e uma bandidagem que rola solta. O Brasil não prende muito, ao contrário do que repetem por aí, mais uma falácia, né? Mais de 90% dos homicídios continuam sem solução, ou seja, o Brasil pratica muito crime. Então tem que prender muito mais e endurecer muito mais com a bandidagem, porque ninguém aguenta mais. Fala, Josias. Costuma-se dizer que o crime não compensa. Não é que o crime não compensa, é que quando ele compensa, muda de nome, passa a se chamar mandato parlamentar. A banda culpada da Câmara se juntou com a ala cúmplice para lipoaspirar o pacote do ministro Sérgio Moro. Retirou-se do embrulho justamente o pedaço referente às medidas anticorrupção, que atingiam a bandidagem do colarinho branco. Aprovou-se boa parte das providências anticrime, que alcança a bandidagem do pé rachado. Então, no comecinho da tramitação desse pacote, o Sérgio Moro foi convencido a retirar do embrulho a criminalização do Caixa 2. Dizia-se na época que o recuo facilitaria a aprovação de todo o resto. Ele próprio deu entrevista dizendo isso. Era lorota. Funcionou como uma espécie de senha para a retirada de outros transtornos, como a prisão dos condenados na segunda instância, por exemplo. No mais, o texto do Moro foi misturado com uma proposta do Alexandre de Moraes, ex-ministro da Justiça do Michel Temer, e aprovou-se dessa mistura a parte que dizia respeito à bandidagem comum, sem colarinho branco. Para esses larápios que plantam bananeira dentro dos cofres públicos, a suavidade. Para a bandidagem sem grife, um pouco mais de rigor, da proibição de progressão de regime prisional para o crime organizado, até o agravamento das penas de crimes hediondos com morte, do encarceramento em prisões federais, logo na saída para os membros de facções,
até a elevação do tempo máximo de cana de 30 anos para 40 anos. E, de quebra, os deputados aproveitaram ali para dar uma paulada no Jair Bolsonaro, rejeitaram o excludente de ilicitude. Acho que até foi uma decisão acertada nesse tópico. Como juiz da Lava Jato, o Sérgio Moro enviava os oligarcas à forca e anotava no final da sentença: cumpra-se. Como ministro da Justiça, o Moro assiste à exclusão do seu pacote de tudo o que tinha aparência de corda. E o governo Bolsonaro, inclusive o presidente, assiste a esse espetáculo de lipoaspiração inerte, como se nada tivesse a ver com o governo.